Fala galera, tudo jóia? Eu sou o professor Alessandro, trabalho com física e vamos abordar nesse vídeo alguns tópicos sobre eletricidade. Eletricidade. Eletricidade é o ramo da física em que são estudados os fenômenos envolvendo as cargas elétricas paradas ou em movimento. A palavra eletricidade é relacionada ao elétron, que tem origem grega, electron, é referente a uma resina fossilizada proveniente de algumas árvores, o âmbar. Materiais condutores de eletricidade são aqueles materiais que permitem que os elétrons se desloquem com facilidade, ou seja, possuem muitos elétrons livres em sua estrutura, como por exemplo o cobre, o alumínio e o ferro. Os materiais não condutores de eletricidade são aqueles que oferecem uma dificuldade na passagem de elétrons, ou seja, têm poucos elétrons livres em sua estrutura, como por exemplo o plástico, a borracha, o vidro, etc. O circuito elétrico simples é formado por três componentes básicos: uma fonte de alimentação, que pode ser uma bateria ou pilhas, fios condutores por onde irá permitir a passagem de elétrons, esses fios podem ser de cobre ou de alumínio, e um receptor que irá consumir a energia elétrica, transformando-a em outro tipo de energia, como por exemplo um aparelho elétrico, uma lâmpada, etc. Aqui nós temos a representação de um circuito elétrico simples. Aqui embaixo nós temos o polo positivo e o polo negativo de uma bateria, que é a nossa fonte de alimentação. Essas linhas amarelas representam os fios condutores e aqui em cima nós temos a representação de uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica pode ser qualquer aparelho elétrico que vai consumir a corrente elétrica fornecida aí pela nossa fonte de alimentação. Nessa imagem, nós temos a representação do sentido real da corrente elétrica. Os elétrons saem do polo negativo da fonte de alimentação, percorrem os fios condutores, passando pela resistência elétrica, que é o aparelho que vai consumir a energia fornecida aí pela fonte de alimentação, e fechando o circuito elétrico do lado positivo da fonte de alimentação. Contrário à imagem anterior, nós temos agora a representação do sentido convencional da corrente elétrica. Aqui, os elétrons saem do polo positivo da fonte, percorrem os fios condutores, passando pela resistência elétrica e fechando o circuito elétrico do lado negativo da fonte de alimentação. Aqui nós temos a representação de um circuito elétrico em série. Ligando a chave, os elétrons vão começar a fluir do polo negativo para o positivo. Lembrando que a intensidade da corrente elétrica é a mesma para cada resistência e a diferença de potencial é dividida entre os receptores. Note que, se uma das resistências ou receptor estragar, as demais não irão mais funcionar. Aqui nós temos a representação de um circuito elétrico em paralelo. A partir do momento em que a chave é ligada, os elétrons vão começar a fluir do polo negativo para o positivo. Uma das características mais importantes é que a intensidade da corrente elétrica é dividida entre os resistores e a diferença de potencial fornecida pela fonte é a mesma para cada receptor. Outra característica importante é que, se independente de qualquer resistência, se ela for retirada
do circuito, as demais continuam funcionando em perfeito estado. Pessoal, nós temos agora aqui dispostas 3 lâmpadas muito comuns aí no mercado. Esta primeira lâmpada é uma lâmpada incandescente. A característica dela é que ela produz pouco brilho, consome muita corrente elétrica, muita energia e dissipa muito calor para o ambiente. Aqui no meio nós temos a disposição de uma lâmpada fluorescente. Ela é muito mais econômica do que a lâmpada incandescente. Ela funciona com aquecimento de gás interno, apesar de aquecer um pouquinho ainda o ambiente. Essa terceira lâmpada é uma lâmpada LED. Ela é caracterizada por consumir pouca corrente elétrica, produz um brilho mais eficiente que as 2 lâmpadas anteriores e é considerada uma lâmpada fria por não aquecer o ambiente. Temos aqui vários dispositivos elétricos que em algumas regiões são conhecidos como T's, em outras regiões são conhecidas como benjamins. Esses aparelhinhos são usados para adaptar a fonte de alimentação das residências. No entanto, as pessoas devem ter cuidado ao conectar vários aparelhos elétricos na mesma fonte. Todos os aparelhos elétricos eles consomem certa quantidade de corrente elétrica e a sua fonte de alimentação ela pode liberar a passagem de 10 a 15 amperes no máximo. Portanto, se os aparelhos elétricos que você conecta na mesma fonte ultrapassar esses 10 amperes, a sua rede não vai suportar, vai superaquecer e vai ocorrer aí um acidente elétrico na sua residência, podendo até pegar fogo na sua instalação elétrica. Algumas dúvidas das pessoas é em relação a quantos aparelhos elétricos conectar na sua tomada. Sabendo que a sua fonte de alimentação ela fornece a passagem de 10 a 15 amperes de corrente elétrica, você pode usar no máximo 2 aparelhos conectados na mesma tomada. Isso se ele não ultrapassar os 10 amperes de corrente elétrica fornecido pela fonte. Os aparelhos que convertem energia elétrica em térmica, como os ferros de passar roupa e as torradeiras, eles consomem muita corrente elétrica. Portanto, somente ele deve ser conectado na fonte de alimentação, assim como a geladeira e o forno micro-ondas.